e sou do extremo sul da Bahia, né, da cidade de Eunápolis. Também. Você também? Agora Jura? eu toquei, fala isso. Então, como eu falei, sou fisioterapeuta de formação e estou empresária do ramo dos vinhos, né? Tenho uma adega Delivery, que tem o propósito de desmistificar o mundo dos vinhos, né? Tirar essa questão do complexo que o vinho ele tem que ter um ritual, ele precisa de um momento especial, uma comida especial, uma pessoa especial ao seu lado. E a gente precisa tirar isso, porque a gente pode, inclusive, tomar espumante e comer acarajé na praia. Uhum. Qual o nome da adega, para o pessoal já conhecer? Adega Porto 79. 79, não 97. 79. 79, gente. 79, certinho. Porto, em alusão a Porto Seguro, né? Que é onde eu e meu marido nos conhecemos e de onde ele é nascido e criado, né? E 79 é o nosso ano de nascimento, a nossa safra, né? Nós somos do mesmo ano de nascimento. Ô, Ludmila, deixa eu dar um recadinho aqui pro pessoal, rapidinho. Pessoal, a gente vai estar, certo, no YouTube. Aqui daqui a pouco vai cair, beleza? Tô avisando, quem tiver aí, o link tá na bio, certo? Do canal do YouTube, beleza? Então, é só entrar aí no nosso canal aí do Papo Ideal, só clicar, tem o nome Papo Ideal em algum lugar aí na tela. Você clica nesse nome, vai no perfil e lá tem o link no perfil pro YouTube. Ali vocês conseguem acompanhar sem cair, sem instabilidade e pode interagir com a gente também. Isso. Beleza? Então, se cair aí, já sabe, segue lá, ou vai lá no YouTube, o link tá na bio, beleza? Ô, Ludmila, conte aí isso aí, rapaz, de fisioterapeuta para vender vinhos, né? Ter uma adega de vinhos. Como foi essa transição? Como foi que você pensou isso aí? Você pode contar um pouco pra gente? Menino, não foi nada pensado, né? De fato, nunca foi pensado isso. A gente forma, né? A gente tem a formação técnica quando jovens, né? E a gente pensa que vai ser isso a vida inteira, né? Só que eu inventei de me casar com um engenheiro civil, que na época se mudava uma vez por ano. E eu tinha uma bebezinha, né? Que é a minha mais velha na época, e não tinha rede de apoio, né? Para os lugares onde nós íamos. Então, um profissional liberal se mudar uma vez por ano não tem condições, né? Então eu deixei a fisioterapia para acompanhá-lo, né, e cuidar da minha filha, da minha família. Em 2008 eu quis muito voltar a trabalhar, nós nos estabilizamos em Salvador e o marido ao mesmo tempo me cobrando a segunda filha, né? E a médica falava: você vai fazer 40 anos. Olha, você vai fazer 40 anos, você precisa resolver o que você quer, né? Então, como a gente nunca se arrepende, né, de ter tido filhos, só se arrepende de não ter tido, eu liberei para o universo, eu falei: o que vier primeiro veio. Se é emprego, se é menino, o que vier primeiro veio. E veio Liz, a minha mais nova, uma leonina bem retada. E com 7 meses, quando ela tinha 7 meses, veio a pandemia, né? Aí eu realmente deixei de lado a fisioterapia e durante a pandemia eu fiz uma coach de carreira e percebi, né, através dos questionamentos dela e tudo mais, percebi que não era mais a minha. A fisioterapia não estava mais, não tinha mais aquela tesão, pode falar? Pode. Não tinha mais aquela vontade mais da fisioterapia, né? Não tinha mais o tesão da fisioterapia. E aí o que acontece? Eu falei: não, eu vou empreender em alguma coisa, vou vender alguma coisa. E ela falava assim: o que você vai fazer? Eu falei: não sei, eu vou resolver. Ao mesmo tempo, durante a pandemia, para que nós saíssemos daquela rotina, né, de ficar preso em casa. Meu marido nunca parou de trabalhar, porque ele trabalha com obras públicas, né? Então, ele nunca deixou de trabalhar. E eu ficava em casa com as 2 pequenas. Então, eu implementei em casa um sextou. Às sextas-feiras, sempre a gente fazia uma coisa diferente. Ia pra varanda para dizer que estava saindo de casa, né? A gente pedia uma comida diferente de um restaurante. As crianças, a gente pedia um lanche diferente também, arrumava a mesa. E sempre o vinho estava nos acompanhando nesses momentos.
Só que chega um momento também que você não quer mais ficar falando, morreram não sei quantas mil pessoas, olha, fulano de tal tá doente, etc. Então, para fugir desses assuntos, nós começamos a observar o que a gente estava bebendo. Né? Até então, nós éramos apenas bebedores, consumidores né? normais de vinho. Meu marido me acompanhava, porque quem gostava do vinho realmente era eu. E aí, olha, essa uva é tal, poxa, essa uva é de tal lugar, a gente bebeu aquele na outra semana que era a mesma uva, esse é diferente. E aí a gente começou a conversar a respeito disso. Começamos a estudar e participar de degustações online. E era muito engraçado, porque às vezes a gente tava ali, e o sommelier falando, olha, essa uva aqui tem sabor, você tá sentindo um aroma de pepino, de frutas cítricas, tal, e a gente bebia o vinho. Tô sentindo nada. Mas como funcionava? Vocês compravam um igual para poder degustar ao mesmo tempo e entender? Isso, ele orientava, olha, compre um vinho da uva Chardonnay do Chile, por exemplo. E aí ele sugeria que ele fosse beber, né? E a gente buscava um próximo, né? Mesmo terroir, pelo menos, que tivesse o mesmo terroir, a gente experimentava. Terroir, E aí, terroir é o quê? terroir é a união da geografia, mão de obra e o clima. Entendi. Né? Onde é plantado, cultivada a uva, a vitis vinífera. Que dá toda uma identidade para aquele específico. Exato. Né? A depender de onde ela é plantada, por exemplo, se um local é mais quente, a uva ela tem mais álcool, né? O vinho produzido por aquela uva plantada naquele local mais quente, ele tem mais álcool e ele é mais frutado. Uhum. Né? Tem mais a expressão da fruta. Quando você traz um vinho que a uva foi plantada no local mais frio, você tem um vinho mais fresco, né? Mais ácido, por exemplo, menos frutado. Né? E aí, por aí vai. E a mão do homem, né, que seria o enólogo, tem uma influência enorme hoje em dia, né? Que antes os vinhos, no tempo de Cristo, eram vinhos que, do jeito que funcionava a fermentação, era bebido ali. Hoje em dia, não. Tem todo um trabalho do enólogo, né? Para que apresente esses vinhos maravilhosos pra gente aí, assim. E como foi que você decidiu tirar isso de um hobby, de certa forma, né? Algo que era um prazer diário de vocês, né? Semanal aí, pra trabalhar com isso? Menino, isso foi ideia do meu marido. Eu futucando, buscando alguma coisa pra fazer. E aí, meu marido, em final de 2021, ele falou assim, rapaz, você devia vender vinho. Pronto, você monta uma loja de vinho online. Porque, assim, o nosso propósito principal é acompanhar as meninas, né? Acompanhar a educação das meninas, não terceirizar, né? A gente preconiza isso, de estar presente, de buscar, de levar, de ensinar a tarefa, mesmo que tenha uma professora que de banca, mas tem dias que não tem, né? E de estar acompanhando no parquinho e saber como funciona a escola, etc. Esse é o nosso propósito maior, né? E assim, eu queria algo que eu pudesse estar em casa, que eu pudesse também produzir, né? E aí ele falou assim, rapaz, vende vinho. Você gosta de vinho? Eu falei, mas eu não sou sommelier, como é que eu vou fazer isso? De onde eu vou... Não, tem um amigo meu em Feira de Santana, que ele tá vendendo vinho, tá tirando um dinheirinho bom. Não é nada do outro mundo, mas dá pra você começar. Ele me deu aqui um fornecedor, ele já veio com o pacote pronto. Toma aqui. E aí os celulares nos ouvem, né? E aí apareceu pra mim, monte sua loja de vinho do zero, assessoria especializada, pererê, parará. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. E aí acessei essa assessoria, estou até hoje com essa assessoria e foi muito interessante, assim, porque o que eu aprendi, né, com eles? A gente não vende vinhos, nossos vinhos eles são exclusivos de lojas especializadas. Você pode encontrar até os mesmos vinhos em lojas especializadas, mas os vinhos que eu vendo, eles não estão em mercado, supermercado, atacadão, os atacadões, né, da Sim. vida, e supermercado convencional, né?
é um impeditivo até para que eu venda esses vinhos. A não ser que o cliente queira muito, eu quero esse vinho que eu vi no mercado, etc. Eu busco esse vinho para o cliente, se eu conseguir, e chegar, inclusive, até no preço do concorrente, né? Porque tem essa dificuldade também. Mas eu consigo vinhos de excelente custo-benefício, de qualidade, né? Vinhos honestos, né? E que eu consigo adequar para o paladar e bolso de cada cliente. Mas aí que você começou a fazer as suas vendas, começou a trabalhar com isso, mas como ofertar isso? Teve uma assessoria aí, né? Mas como foi para ofertar isso para um possível cliente? Como você começou a entender assim, quem é meu cliente? Como que eu vou dar sequência nisso? Como foi esse início? Veja bem, no começo a gente não tem muita noção disso, né? A gente estava até batendo papo antes de começar a gravação, falando dessa questão da formação técnica, né? Então, a gente se forma tecnicamente em alguma coisa, né? Faz uma faculdade, etc. Mas a gente não aprende na faculdade a vender. A gente não sabe o que é empreender, né? Então, tinha uma matéria na minha época, que era administração e fisioterapia, que a gente, até por falta de maturidade, né? Não dava muita atenção. Era uma matéria só, um semestre só, uma coisa bem rápida, proforme, né? E que hoje em dia a gente sabe que todas as profissões, né? Em todas as profissões nós somos todos vendedores, né? Então, assim, até entender isso, eu bati um pouco a cabeça. Primeiro eu comecei a vender para os amigos, né? Amigos dos amigos, os amigos foram indicando para o outro, a família foi comprando, etc. E com mais ou menos um ano, eu percebi que eu estava muito na minha bolha, né? Eu estava dentro de casa o tempo inteiro, com as crianças, etc. Então, eu me fechei na bolha e eu vi que não estava fluindo, né? E foi aí que eu entrei no Clube Teca Conecta. E Teca, assim, ela abre horizontes pra gente, né? Porque a gente se conecta com as pessoas, né? O face-to-face, que é a técnica dela, que ela traz, né? A metodologia do clube dela, é muito interessante, porque você conhece a história do outro. Como é que você chegou? Da onde você veio até chegar ao momento que você está, né? Isso conecta você, sim, de fato, ao outro, né? Não é só um network de empresas. Fulano de tal trabalha com tal empresa, eu vou indicar. Então, assim, ela conecta, a gente vira uma grande família, né? E quem consegue entender isso e participar de fato das reuniões, participar mesmo, né? Entender essa metodologia e seguir essa metodologia é muito interessante. Então, assim, nós somos todos estimulados a consumir um do outro, né? Ela cria um clube de pontos dentro do clube. Então, existe só uma pessoa de cada nicho no clube. Então, a gente tem liberdade para divulgar ali. Aí eu faço pré-vendas, né? Lá, com os amigos e clientes que já são antigos, né? E também com o grupo VIP das mulheres que são minhas confrades, na confraria delas, né? Então, todos eles têm, digamos assim, um tratamento especial dentro da adega. Legal, inclusive um abraço aí, né, pra Teca. O nome dela é o quê? Tereza? Tereza Safira. Nome de minha mãe, viu? Aí não esqueço não. Pronto, um abraço aí pra Teca, pro Clube da Teca, que eu vejo aí que é um clube legal, né? Como você falou aí, faz esse network que hoje é importante, né? Network muito importante. E assim, a gente não é só, né? A gente não vive só. Não. Uma comunidade, a gente se fortalece. Então, ela promove também treinamentos. Ontem mesmo nós tivemos um treinamento com o Marcele, da By Marcele. Oi, Marcele, tô falando de você. Justamente como vender, né? Pra gente aprender. Porque é uma dor de todo vendedor, né? Essa questão de aprender a vender. E sempre você quer mais, né? Melhorar a performance e tudo mais.
Hoje a adega, ela fica onde? Você tem um local onde você trabalha com escritório fora? Ou é um escritório interno em casa? Como é? Eu montei um home office, né, na minha Certo. casa, um showroom, né? Eu tenho uma adega, nas imagens às vezes que eu coloco tem os vinhos Dá pra ver. atrás. Pessoas que são minhas conhecidas ou amigos de amigos, eu recebo na minha casa, né? Que em casa é muito íntimo. Sim. Mas nossos vinhos também estão no de Gregório. Nós fizemos uma parceria, uma pop-up, né, uma loja dentro da outra, lá no de Gregório, que fica no Shopping Cidade. Então, nossos vinhos também estão lá. E para ir além, né, para que as pessoas conhecessem os nossos vinhos, nós implementamos a confraria delas, né, que é uma confraria exclusivamente feminina, que tem o intuito de empoderar as mulheres no mundo dos vinhos. Nós estamos até, quem tiver uma dica aí, gente, para mudar esse termo empoderamento, né? Porque não é um empoderamento do feminismo, né? Mas é um empoderamento da mulher conseguir escolher o próprio vinho. Porque muitas vezes eu ouvia de muitas amigas no início: ah, Lud, eu vou pegar a sua carta, vou passar para meu marido, porque eu não entendo de vinhos. E eu parava e falava: meu Deus, mas como assim? Fulana de tal é dona de tal empreendimento, fulana de tal é gerente do não sei o quê. Tem carro, tem avião, tem não sei o quê. Não sabe escolher o próprio vinho? Não, vamos parar por aí. Né? Então, assim, como o mundo dos vinhos é muito complexo, né? E muitas vezes a grande maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade, né, para entender como é que funciona isso aí. Então a gente fez a confraria delas, né, que funciona a cada 2 meses em média, né, que lá as mulheres elas vão degustar 2 vinhos que são harmonizados com o menu degustação do restaurante que vai sediar, né, porque é uma confraria itinerante. Entendi. Né? Então, de tempos em tempos, nós estamos em algum local. A última agora foi no Rooftop 27, no Hotel Intercity. Um local muito bacana. Nós fomos muito bem recebidas lá. E associado a isso, nós temos também sempre uma palestra de uma parceira. Né? Normalmente são parceiras mulheres, né? Às vezes a gente traz um menino. O único rapaz que esteve na confraria delas foi Renato, que é um sommelier parceiro queridíssimo. E eu falava com ele, eu falei: olha, você é o único, viu, que entrou. Tá autorizado. Sim, tá autorizado. Mas, assim, a gente traz sempre uma palestrante que enalteça o feminino, né? Porque com o mundo louco que a gente tá aí sem presença, a gente tem muitas mulheres hoje em dia, por exemplo, são mães solo, né, e tem que se virar mesmo nos 30 para fazer tudo. Então, assim, a gente acaba ficando como quem é psicólogo ou terapeuta vai entender esse termo, né? Nós acabamos virando mulheres muito fálicas, né? Muito voltada para o masculino, né? E aí isso não faz bem pra gente, né? Nós somos mulheres. A gente é menininha, a gente gosta que os meninos carreguem o peso. E isso também os homens gostam, né? Acho que valorizam o masculino deles. Né? Então, assim, a gente trouxe... Nós a última foi a 11ª edição da confraria delas, né? Nós já trouxemos desde assuntos bem luluzinha, como curso de automaquiagem, como descobrir o seu próprio estilo, ou até psicólogas e terapeutas falando, por exemplo, como funciona a sua vida, como lidar com as mudanças, né, que a vida nos traz. Né? É um assunto bem profundo, né, bem interno. Então, assim, porque a vida da gente tá sempre... Você virou mãe, você formou, você mudou de profissão, né, você casou. Então, como é que lida, né, como é que a mulher lida com essas mudanças inerentes à vida, né? Eu vejo que, pelo que você me diz aí,
vocês, com esse movimento, tentam criar primeiro uma conexão com todas essas pessoas para estimular um desenvolvimento feminino. Pelo que eu vejo, é o que você traz. E o desenvolvimento também do conhecimento do vinho, né? Eu esqueci de falar, que é o principal. É porque assim, a confraria delas é minha menina dos olhos. O que eu amo mais fazer, assim, dos projetos da confraria é a confraria delas. Mas, assim, associado a isso, a gente também dá uma aulinha. As pessoas, as mulheres, elas saem de lá aprendendo um pouco mais sobre as uvas que foram degustadas, a origem desses vinhos, da onde vem essa vinícola, a história dessa vinícola, né? Por que aquela uva tem aquele nome, né? Por exemplo, a Merlot, que é uma das uvas mais consumidas no Brasil. A Merlot é uma uva de origem francesa que tem o nome em alusão a um pássaro que chama merlon, quer dizer. E ele tem a mesma cor, alguns falam que é porque ele tem a mesma cor da uva, outros falam porque se ele tiver em grande quantidade no vinhedo, ele acaba virando uma praga, porque ele adora a Merlot. Ele consome só a Merlot. Então, Merlot em francês é merlão em pequeno, merlão pequeno, né? Então, por isso o nome da uva é Merlot. Me diz uma coisa, Ludmila, desde o início, né, quando você começou a empreender, qual foi a sua maior dificuldade até aqui? Olha, dificuldade pra mim, eu estava conversando até ontem sobre isso com a minha terapeuta, é organizar o tempo, né, administrar esse tempo entre a adega e a criação das meninas, o cuidado com as meninas, né, para que a gente não fique muito out, né, muito no celular. Às vezes elas reclamam quando eu tô numa campanha muito porque eu sou empresária, né, então eu faço tudo, eu faço toda a parte digital, eu faço consegui assim, eu paguei uma pessoa para fazer o nosso site e tal, algumas coisas a gente terceiriza, mas como a adega ainda não tem não está tão, digamos assim, podendo pagar pessoas terceirizadas, né? Ainda não justifica isso ainda. Às vezes toma tempo, né? Quem não tem conhecimento a respeito, então bate cabeça um pouquinho, né? Acho que a maioria dos empresários que está aí no digital, né? E se você não posta, se você não aparece, né? Você não é lembrado, né? Então, assim, e demanda tempo. Então, às vezes eu fico... quer dizer, na verdade, nós nos organizamos assim. Eu fico pelas manhãs em dedicada à adega, né? E à tarde eu cuido das meninas. Mas, eventualmente, a gente rouba um pouquinho do tempo das meninas para isso aí. E, às vezes, se atrapalha, né? Acho que é do ser humano. Às vezes a gente se atrapalha um pouco com essa questão da administração do tempo, de se organizar, e elas reclamam. É isso que eu ia perguntar, né? Como é você mãe, empresária e mulher, né? Então, como você falou aí, é uma coisa que teve uma parceira que passou aqui, a gente perguntou justamente isso. Né, você tem que se virar nos 30, né? Porque quer atenção, né? Ainda mais você que tem duas meninas, né? E pequenas então, com ainda, idades, né? Que eu acho que cada uma ainda requer atenção diferente ainda, né? Mesmo as duas sendo pequenas, mas às vezes, exemplo, já não assiste a mesma coisa que a outra, como você falou, suas filhas não têm acesso à televisão. Como foi isso? Muitas mães devem estar nessa virada de chave, dizer como é que eu faço, como foi essa virada de chave, por que você resolveu fazer isso com suas filhas? Como assim? Não entendi. De elas não assistirem, ter acesso ao celular, televisão. Ah, sim. Veja bem. A gente começou a dar, né, deixar assistir televisão, a menorzinha já vinha acompanhando a mais velha, porque é mais prático, né? Sim. É mais cômodo a gente deixar assistir, e às vezes a gente se perde, você está trabalhando em casa e às vezes você se perde, você se concentra ali no foco da TV, do trabalho, e a criança está quietinha, né? Não está aprontando, não está fazendo nada, não está brigando, então fica ali.
Elas comiam assistindo, só comiam assistindo. A menor, principalmente na época da pandemia, né? A menor tinha 7 meses. Então, você não tinha o que fazer. Você tinha que, às vezes, você não podia sair. Teve um dia que eu liguei para meu marido e falei, olha, vem cá, a praia tá livre? Ele, não, tá proibido. Eu falei, se você vê na televisão uma mãe com uma filha sendo presa, sou eu, vá me tirar. Porque eu falei, eu vou enlouquecer. E eu preciso sair daqui, eu preciso botar o pé no chão, na terra. Aí eu fui pra praia com minha filha mais velha. Caminhei, tomei um banho de mar, tomei todos os cuidados, né? Mas eu falei, ai, que bom. Mas durante a pandemia não tinha muita coisa a ser feita, né? Nos primeiros 15 dias, que a gente achava que era só 15 dias, né, de lockdown. E aí você começa com, vamos fazer coisa com sucata, vamos pintar, liga pra vovó, nananã. Depois você enjoa, né? Esgota todos, né? Esgota tudo. Até chá das 5, a gente marcava chá das 5 com minha mãe, ainda tinha esse ritual. Todo dia a gente marcava o chá das 5 com vovó, com minha mãe, né? Aí botava lá, fazia chamada de vídeo, vamos arrumar a mesa do chá das 5. E aí a gente arrumava a mesa do chá das 5 pra conversar com vovó, bater papo do chá das 5. Enfim, virava assim essa criatividade. Mas a menor, ela começou a ter um bruxismo muito forte e se queixar de muita dor de cabeça. A mais velha também começou a ficar muito agitada, elas começaram a brigar muito. E a gente não entendia muito o que estava acontecendo, né? Até que a gente foi, como a mais velha, a mais nova, se queixando muito de dor de cabeça, comecei a ficar preocupada. Falei, meu Deus, será que é até um tumor e a gente não sabe o que está acontecendo? Aí leva em otorrino, leva em não sei aonde, faz isso, faz aquilo. E o otorrino falou assim, olha, é o seguinte, a única opção agora é você levar ela num dentista, eu te dar o contato aqui de uma dentista, para que você veja essa questão do bruxismo dela. Que é a única... já fez ressonância, tomografia, já fez todos os exames, não tem nada que justifique essa dor de cabeça. E aí eu levei na dentista, ela, por incrível que pareça, a dentista tinha no teto uma tela, né, para as crianças ficarem quietas, mas ela disse, vem, mãe, o bruxismo é normal. Eu falei, doutora, você não ouviu o bruxismo dela, é muito forte, é muito alto, você não consegue dormir com a minha pequena. E aí ela falou assim, ela assiste muita TV? Eu falei, não, só pra comer e um pouquinho de tarde. Detalhe, pra comer você tem 3 refeições. Se a criança demora 2 a 3 horas pra se alimentar, já vai o tempo da tela, né? Bote aí vezes 3, mais o tempinho da tarde, é quase o dia todo. Sim. E aí paramos pra pensar nisso aí. E resolvemos tirar a tela. Elas nunca tiveram acesso livre a celular. A gente preconiza isso em casa, porque a gente acredita que é você soltar uma criança no meio de um cruzamento, dar um celular assim na mão de uma criança. E eu vejo por mim, quando eu era menina, que lá em casa tinha aquele Aurélio grandão, grossão, enorme. Dicionário. E aí tudo que diziam, que eu não sabia o que era, até palavrão, Ia atrás. eu ia que era o Google da época, né? O Aurélio, eu ia lá, falar, isso aqui é tal coisa. Então, como é que uma criança tá no Google, com o Google na mão? Aí vai sair imagem, você vai falar um palavrão perto da criança, a criança vai lá, ela não vai perguntar mais a você o que é, né? Então, a gente preenche, o que a gente resolveu fazer? A gente tirou as telas, deu trabalho. Foi difícil, né? Nós tiramos as telas. Hoje em dia, tem dia que elas nem assistem. Nós conseguimos, graças a Deus, né? Deus nos permitiu que a gente se mudasse. A gente está num prédio que tem uma infraestrutura melhor, né? Para que elas possam explorar essa questão. Ter mais crianças no prédio, que a gente morava num prédio que não tinha nenhuma infraestrutura. E era um prédio praticamente idosos, não tinha quase criança. E era difícil, porque tinha que levar pra praça, sair, se deslocar, carregar bicicleta, etc. Hoje em dia é só descer o elevador, né? E consegui
graças a Deus, tirar essas telas. Aí o que a gente faz? A gente preenche o tempo delas com esporte. Judô, natação. Pra gastar essa energia também. Gastar essa energia. E aí a mãe tem que se virar dos 30, como você falou. E tem hora que você tem que soltar mesmo e ir pra... Vou ter que parar de trabalhar. Olha, agora eu vou levar pro parquinho. Preciso levar pro parquinho. A mais nova, principalmente, ela tem muita energia. Então, se você prender ela dentro de casa o dia inteiro, da hora que ela Já foi. doidece. Fala, pode falar. Tá. Eu ia perguntar sobre a adega. Quais planos, como você se imagina daqui pra frente? Você tem alguns planos novos, além do que você já consegue, já tá executando hoje? Pra eu entender, assim, um pouco mais de... eu entendo onde você está hoje, entendo o seu propósito, muito bom, inclusive, quero depois participar de degustação que eu possa. Mas quais seus planos para futuro com a adega? Então, futuramente, no futuro talvez um pouco mais distante, dependendo de como a gente funcione, porque assim, essa ida para o de Gregório é uma tentativa de ir pro físico, né? Uhum. Sem custos fixos. A gente tem uma parceria, então eu comissiono o pessoal do de Gregório para que funcione essa parceria, né? Mas futuramente eu quero ir pro físico, né? Montar uma loja com um lugar bacana para que as pessoas possam ir e consumir até o seu vinho e com um espaço kids, porque muitas vezes eu, enquanto mãe, eu não vou para uma loja de vinhos. No mercado, se tiver um espaço lá, eu passo longe, porque eu sei das minhas, quem eu tenho, elas vão querer mexer, pegar, então às vezes você não fica nem à vontade, né? E muitas vezes eu tô com as minhas filhas. Eu só saio com as minhas filhas. Né? A grande maior parte do tempo. E tenho esse propósito, né? De futuramente, de fazer isso. Mas, a priori, você pode participar de uma degustação, sim. Nós fazemos esse serviço contratado, né? Você pode convidar seus amigos no seu salão de festas, na sua casa, em um restaurante parceiro nosso. E a gente pode promover essa degustação. Você contrata a adega Porto 79, a gente promove essa degustação, né? Desde um jantar harmonizado, né, com as etapas. Se você disser, não quero aulinha, eu quero só ficar com meus amigos num jantar harmonizado, quero uma pessoa que faça isso aqui pra mim. Se for na sua casa, a gente faz esse serviço também, do jantar harmonizado, associado ou até um chefe parceiro, né, nosso, pode fazer o serviço de chefe em casa, ou a gente elaborar uma tábua de frios, né, apenas, se você disser, não quero um jantar, quero só uma tábua de frios, etc. Nós temos essa assessoria, uma assessoria personalizada. Então, Ludmila, eu vou receber alguns amigos na minha casa, eu vou servir uma comida árabe. Não sei que vinho que eu vou servir com comida árabe. O que eu sirvo? Você vai servir esse vinho aqui, com tais e tais comidas. Você quer pagar até quanto no seu vinho? Né? Então, eu vou te trazer, vou filtrar para você. Não precisa você ir para o nosso site, para ficar ali buscando e perdido, como a gente fica. Eu já fiquei muitas vezes perdida em gôndola de supermercado. Falei, meu Deus, eu vou beber o quê? Eu vou comprar o quê? Minha dúvida é justamente essa, porque eu chego assim, tá, mas esse é isso, esse é aquilo, mas qual a diferença prática, assim? Porque a não ser que você deguste e alguém te explique ainda o que é aquilo, você não vai entender muito bem a diferença. Eu mesmo, minha esposa gosta de vinho, inclusive ela tá assistindo, né? A gente infelizmente tá com problemazinho na internet aí, mas o vídeo no final vai ficar bom, tá, pessoal? Ela tá assistindo, ela gosta muito de vinho, né? Então em breve a gente vai entrar em contato aí, com certeza. E na época que ela ia comprar vinho, eu ficava, Ave Maria, eu bebia uns vinho seco, o costume do paladar, né? Sim. Então eu bebia vinho seco e minha esposa é de Petrolina, né? Então lá é a terra dos vinhos também, né? Sim. E aí ela levava alguns e aí eu comecei, né, a beber com ela e tal, a consumir. E aí ela pegava uns queijos, né? Ficava brincando com ela, você vem com esses queijos mofados. E depois, quando você casa o vinho com queijo, ou seja,
o alimento que seja, né, apropriado, rapaz, é outra coisa. A harmonização, ela faz muita diferença, né? Porque muitas vezes você, por exemplo, vamos dizer, você tá com... Eu fiz até uma brincadeira uma certa feita. Bianca Arouca, ela é design de interiores, ela trouxe uma proposta muito diferente para mim e foi muito bacana fazer esse trabalho com ela. Ela fez uma palestra sobre obras rápidas. E ela veio com uma ideia seguinte, ela falou, Ludmila, no intervalo entre uma palestra e outra, você vai entrar com a degustação, porque ela participou de uma confraria comigo. Aí ela falou assim, olha, você vai entrar com uma degustação e a gente vai fazer um menu harmonizado pra fazer isso aí, tal. Eu falei, poxa, bacana. Mas como é isso, Bia? Isso não vai dar certo. Não é, o povo vai beber, como é que vai participar de palestra bebendo? Não casa. Não, vai dar certo, eu já fiz e é legal, vamos testar. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí a gente resolveu fazer uma brincadeira. Ela fez, o prato principal era um macarrão com frutos do mar. E nós havíamos combinado a princípio de fazer um welcome drink com espumante, né? Receber as pessoas. Sim. Na sequência, a entrada com vinho branco e o prato principal com um terceiro vinho. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira com as meninas. Guarda o espumante. A gente fala que não vai dar tempo e tal. E fala que a gente vai pular, botar pra fazer um drink no final. E aí a gente, um brinde, né, que diga. E aí a gente faz uma brincadeira com as meninas. Com as meninas não, tinham rapazes também, né? Eram homens e mulheres. Designers, arquitetos, etc. participando dessa palestra. E aí ela serviu um prato de macarrão, um espaguete ao molho de camarão. E eu peguei um Malbec e dei para as meninas. Primeiro para o pessoal, né? Para palestra. Primeiro eu apresentei a uva Malbec, expliquei de onde vinha, expliquei a origem daquele vinho, a história, etc, etc. Mostrei para eles, elas sentiram os aromas, eles sentiram os aromas, perceberam o gosto, né, do vinho, como era, etc. Tive o prazer de experimentar já. Por causa de um amigo meu. Criar expectativa e realidade, né? Porque nem sempre o vinho ele entrega a atitude de aromas, o que ele entrega é a atitude de sabores, né? Então você entender, e assim é bacana porque o vinho ele traz presença, né? No mundo de hoje a gente está o tempo todo. Tem um meme até que fala que o celular ele afasta quem tá perto e aproxima quem tá longe, né? Então muitas vezes você tá ali, mas você não tá presente, né? Muitas vezes a gente olha nas mesas de pizzarias, famílias inteiras, cada um no celular, ninguém troca uma palavra, né? Então assim a gente o vinho traz essa presença, né? Para você prestar atenção, e não tem certo e errado, né? E é de acordo com a sua história prévia. Então, o que você tem de memória olfativa, né? Você vai trazer para aquele momento, né? E aí eu trouxe o Malbec, elas gostaram, etc. Falei, agora vocês vão harmonizar. O que é harmonização? A harmonização é um terceiro sabor. Você tem o gosto do vinho, você tem o gosto do alimento e você tem o gosto do vinho com o alimento. Isso é a harmonização, né? Então, precisa ser um casamento perfeito. O vinho ele não pode se ficar acima da comida e a comida não pode ficar acima do vinho. Eles têm que se completar, né? Então, quando a gente fez, elas experimentaram o vinho, na sequência experimentaram só o alimento, só o vinho, só o alimento. Eu falei, agora eu fiz uma pegadinha com vocês. Aí elas, como assim? Eu falei, é o seguinte, vocês têm mania, a maioria das pessoas tem mania, eu só gosto de vinho tinto. Eu só tomo vinho tinto, vinho só presta tinto. Tem um momento, tem um local, tem um... como é que vocês vão perceber agora que a harmonização faz sentido, tem um porquê. E, assim, muitas vezes você tá comendo ali aquela comida, principalmente, primeiro você come a comida, depois, muitas vezes vem um vinho depois, né? Aí você bota aquele vinho na boca, que vinho, esse vinho é horrível.
Nossa, que vinho horrível, não gostei desse. Eu não gosto de Malbec. Eu não gosto dessa uva. Porque você não casou certo. Muitas vezes você não casou, não deu match ali. Porque você não harmonizou correto. Então, nesse dia eu falei, vocês gostaram do vinho? Gostamos. Gostaram do macarrão? Gostamos. Agora junta. Ai, tá horrível! Porque o iodo dos alimentos, né, dos frutos do mar, dá um gosto metálico quando você junta com vinho. Tinto, Malbec, né, um Cabernet Sauvignon, são vinhos que têm uma potência maior, tem mais tanino, né, que é aquele travado da língua, aquela sensação do travado da língua, né, que é aquela sensação da banana verde, do caju, né. Então, tudo isso a gente ensina nas confrarias, nas degustações, que você pode fazer na sua casa, contratar para uma empresa, né, fazer uma confraternização de final de ano diferenciada, né, trazer isso aí, né. Então a gente explica como é que funciona isso no seu corpo, como é que funciona o álcool no seu corpo, como é que funciona a acidez do vinho no seu corpo, como é que funciona o tanino no seu corpo, para que você entenda e aprenda que o seu paladar, aí sim você vai e se dispor ao mundo dos vinhos, né? Porque assim, nas primeiras confrarias eu fazia assim, não, nós vamos experimentar um vinho rosé. Ah, eu não gosto de vinho rosé, não vou. Mas, gente, você nem experimentou esse vinho, você já experimentou um vinho assim, assim? Não, mas eu experimentei um rosé, eu não gostei, não vou. Eu falei, pois agora eu não vou mais dizer o vinho que vocês vão degustar. Vai ser surpresa, só vai ser apresentado no dia. Então a gente... Aquariana que sou, né? Não gosto só gosto do diferente. Então a gente já trouxe uvas mais conhecidas como Malbec, Cabernet Sauvignon, mas a gente já trouxe, por exemplo, uma uva grega, né? Que ela tem, o vinho dela tem uma uva que é muito plantada no Lásio, né? Fugiu o nome da uva aqui agora, gente, mas eu vou lembrar. E aí ela tem um aroma e sabor muito parecido com a banana, que lembra muito banana e baunilha. É um vinho muito interessante, é um vinho branco, né? Então, assim, eu já trouxe essa uva para uma das confrarias, né? Então, assim, tem muita uva que até hoje, eu vou assim, gente, existe esse nome dessa uva? Estranho, né? E assim, é muita coisa. E até os vinhos, as próprias uvas ocorrem, às vezes, um cruzamento espontâneo, né? Por exemplo, a Cabernet Franc, ela é oriunda de um cruzamento espontâneo da Cabernet Sauvignon com Sauvignon Blanc. E veio a Cabernet Franc. Rapaz, eu ouço esses nomes. Eu lembro de um amigo meu, né? Que ele inclusive, conheci muitos vinhos por causa de minha esposa e por causa dele, desse amigo nosso aí, Antônio, né? Ele vende vinho. Não é o forte dele, né? Mas por encomenda ele vende também. E aí teve um dia que cheguei lá, rapaz, tanto vinho que eu falei, caramba, experimenta esse, experimenta aquele. Eu aprendi não, vou me corrigir. Eu bebi por causa dele, que até hoje eu não aprendi, porque é tanto nome, meu amigo, eu não sei como vocês gravam. Mas é o hábito também, né? De estar ali o dia a dia, né? O vinho ele traz, né? Você aprende uma nova... Até um novo idioma, né? Também, Sim, porque você tem que aprender um pouco de francês, né? Que são os termos, por exemplo, terroir é um termo francês. Esses nomes das uvas, a maioria tem nomes franceses, né? Tem os nomes dos terroirs também, por exemplo, no Chile e tal. Então, você tem que ter uma pronunciazinha. Um pouquinho mais. Então, o vinho traz cultura, geografia, história, né? É um mundo muito vasto, e por isso também que é isso que eu percebi, esse propósito da Adega Porto 79 no mundo dos vinhos, né? Porque no início a gente, como é muito cru ainda quando a gente começa a empreender, né? E aí quando eu comecei a participar desses grupos de network, etc, as pessoas falavam assim, qual é o seu propósito? Eu falava, gente, meu propósito... Sai por beber cachaça e ficar bêbado, tá tudo certo, como é? E aí, eu falo, não, você tem que ter um propósito. Você tem que ter um propósito de vida. Um propósito da sua adega.
E aí, participando de uma das feiras de vinhos aqui em Salvador, que é a Vinho Bahia Show, a gente vai estar lá no dia 6 e 7 de dezembro, enquanto apresentando nenhum vinho nosso, Sim. né? Mas nós estaremos lá como espectadores. Eu gosto muito e a gente descobre muita coisa bacana lá. Você paga uma taxa e você experimenta vinhos do mundo inteiro, né? E é muito bacana até para você entender o seu paladar, né? Se colocar à disposição e entender o que você gosta de beber de fato. E lá também tem muitas palestras, degustações guiadas com sommeliers muito competentes. E uma dessas demonstrações, dessas degustações, ela trazendo a história. Nós experimentamos um vinho chamado Est, né? Que tem uma história muito bacana por trás, que é o imperador alemão. Ele ia até o Papa, até Roma, até o Vaticano, conversar com o Papa, porque na época havia uma guerra iminente entre os imperadores e os papas, porque a Igreja Católica resolveu que os imperadores não iam mais escolher o Papa, que era a Igreja que escolhia o Papa. E aí ele dizem que ele ia lá conversar com o Papa para tentar reverter a situação, dizem que foi tentar fazer alguma guerra, alguma coisa do tipo. Mas a verdade é que ele mandou o que seria um sommelier da época, né, um cozinheiro dele, ir durante o caminho, ir na frente, e ele ia experimentando os vinhos de determinados lugares. E onde ele visse que tinha um vinho bom, ele colocaria uma placa escrita com cal, Est. Que é latim, em latim é aqui, é mais uma língua. Aí, se ele descobrisse assim, um vinho muito, muito bom, ele colocaria Est. E aí, só que ele foi ao caminho, quando ele chegou em Montefiascone, ele apaixonou pelo vinho. Ele endoideceu por esse vinho. E aí, quando chegou lá, ele colocou a placa Est com uma exclamação, Est 2 exclamações e Est com 3 exclamações. E aí, até hoje, esse cozinheiro da época, ele foi enterrado em Montefiascone quando ele morreu. E tem uma história, né, que as pessoas no dia da morte, do aniversário de morte dele, é derramado o vinho de Montefiascone no túmulo dele. Né? Então, assim, quando eu olhei, eu falei, gente, é isso. É isso, você tem um assunto, você tem história, você tem geografia. Porque, assim, a gente, enquanto mãe, que fica em casa cuidando de filho, você só tem assunto que o menino fez xixi, o menino fez cocô, o menino trocou a fralda, o menino comeu, que a criança fez isso, fez aquilo, tal. E aí tem hora que você fala assim, nossa, que vida chata. Então, assim, você sair daquela bolha ali da maternidade um pouco e você ir explorar outros assuntos, né? Entender outras coisas e saber que o mundo é muito mais, né? A cultura é muito interessante você adquirir, né? Ler e tudo mais. E o vinho traz essa experiência, né? Essa experiência. Que você fecha os olhos, toma um negócio e se sente num local totalmente diferente, seguindo uma história como você passou aí. Então, me diz uma coisa, Ludmila. 7-9, conforme você já falou, né? Muita gente não sabe. Gostaria que você explicasse o porquê. E em cima disso, como é ter o apoio, né, de seu marido, como você falou que desde o início, né? Foi um projeto que ele te incentivou. A 7-9 é em alusão ao nosso ano de nascimento, né? Nossa safra. Nós somos do mesmo ano, nós nascemos em 1979. A presença dele, né? Aí eu vou chorar, gente. Pode chorar. Não tem problema não. Mas é importante isso. Ele é muito importante por tudo, assim. Ele me aterra, né? Engenheiro que ele no comecinho, primeiro, até a logo, desde tudo, ele falou assim, amor, tem que ter porto. Tem que ter porto, em alusão a Porto Seguro. Eu falei, mas o pessoal vai pensar que é porto em alusão ao porto em Portugal. Muitas pessoas pensam que é Porto, Portugal. Mas não é, em alusão a Porto Seguro. E aí, eu falava, tá bom. E ele desenhou, ele que projetou a logo,
né? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. E vinha o pessoal do designer gráfico e, não é assim, faça assado. E aí ele desenhava. Então, assim, desde o inicinho, ele tá presente em tudo. Ele foi o meu Messias, né? Foi ele que bancou tudo, todo o estoque inicial. Hoje a adega se paga e graças a Deus tem lucro, etc. Mas se não fosse ele que me desse todo esse esteio, esse apoio, né? No início ele veio cheio de planilha, engenheiro que é. Ó, isso aqui, planilha de venda, planilha do que mais vende, planilha do que mais não sei o que. Eu falei, eu não vou dar conta de preencher tudo isso, que é uma questão importante para a empresa, né? Hoje eu já tenho acesso a um sistema, né, que eu consigo gerenciar muito mais fácil. Mas ele foi tudo, assim, ele é tudo. Ontem mesmo eu tive um problema com um fornecedor de espumantes que tinha aumentado o custo e não vou conseguir mais vender no custo que eu conseguia vender, que eu consigo vender até o estoque que eu tenho. Daqui em diante, do final em diante, eu vou ter que aumentar um pouquinho mais o custo, né? E eu com a mão na cabeça, como é que a gente vai fazer, tal, e quanto é que eu compro, e como é que eu faço, o que você acha, quantas unidades eu faço? E a gente senta, nós dois, e a gente discute tudo, a gente conversa sobre tudo. E ele também, o que a gente precisa investir, o que ele ganhou. Nós somos um time, né? Então, assim, eu acho que o casamento perfeito, assim, eu acho que lógico que todo casamento tem seus prós e contras, tem seus perrengues, né? Mas, assim, tudo a gente conversa um com o outro, né? E fala, às vezes, critica. Olha, você teve essa atitude, eu não gostei. O outro fala também, até sobre as crianças e tudo mais. E a gente tem essa união aí, que é muito bacana. Que legal, velho. Eu te perguntei isso porque hoje, né, é sociedade, porque é uma sociedade, né? Mais que é a sua cara, né, com apoio dele total, como você fala aí, né, mas é uma sociedade, né? Porque desde quando ele tá ali te ajudando, te incentivando, né, te dando as planilhas ali no início, né, conforme você falou, né? Hoje isso é difícil. Entendeu? E passou um casal aqui também, não sei se você acompanhou, se você não acompanhou, vale a pena ver o podcast deles, né? Eles falam muito isso, né? Que eles são parceiros de vida. Eu vejo a importância, né, disso, do relacionamento, como você falou, não são flores, né? Nenhum casamento, até porque envolve duas pessoas com personalidades, né? Enfim. Mas é difícil hoje também você ver isso. Ainda existe, isso é bom as pessoas verem que existe essa parceria, né? E também que tem que ter aquela humildade. Eu mesmo tenho, minha mulher às vezes falando, porque não sei o que lá, tal. Apesar de a gente não estar junto no negócio, né? Muitas vezes eu não gostar, mas é o que eu falo para ela, às vezes, a gente tem que tomar atitudes, no meu caso, porque eu tô dentro do negócio. Então eu sei, às vezes, que eu tenho que ir por esse caminho, mas que lá na frente eu acho que pode até me prejudicar, entre aspas, né? Que possa ser uma atitude ousada, digamos assim, entendeu? Mas ou eu vou arriscar ou eu não vou saber o que vai acontecer, entendeu? Então essa parceria eu acho muito importante, por isso que eu te perguntei, né? Como é isso, porque muita gente fala, não, eu já tentei em outras, né? Eu tive outro relacionamento que eu tentei, a pessoa tentou se aproximar e quando eu vi, eu falei, não vai dar certo não. Entendeu? Então, eu vejo um pouquinho de complicação em algumas pessoas nisso, né? Por isso que eu falei isso. Eu acho assim que hoje em dia, não tô falando todo mundo, Sim. né? Mas infelizmente a grande maioria das pessoas se casam com um concorrente. Então, assim, no início do meu casamento, eu fui criada por uma mulher muito forte, né? Minha mãe, ela é uma mulher assim que tem uma história de vida muito interessante. E ela é muito forte, ela é uma pessoa alegre, alto astral, e nos ensinou a ser independentes e a tomarmos conta da nossa vida. E desse o que desse, a gente estava ali pronta, né? Mas, logo que eu me casei, né, a ousadia também, né? Não, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu vou mandar, e aqui não tem quem manda de mim. E aí, meu marido, ele é canceriano que né?
Então ele vai ele vai deixando, quando você vê, ele puxou o tapete. E aí você tem hora que você fica desconcertado. E aí a gente se bicava, bem no início, nos primeiros meses, assim, aí era uma confusão às vezes. E eu tenho uma tia, que é irmã da minha mãe, ela é evangélica. E às vezes era engraçadíssimo, porque às vezes quando a gente tava assim, parecia que ela adivinhava. Ela me ligava, minha filha, tudo bem aí? Ah, minha tia não tá bem, porque isso, porque aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Olha, a mulher sábia, ela edifica seu lar. Ela vem a senhora, minha tia, com essa conversa, não sei o que, não sei o que. Aí ela falava, minha filha, olha, porque a mulher, ela tem que ser obediente ao homem, ela precisa obedecer ao seu marido. Ah, tá pra nascer o homem que vai mandar em mim. E pererei parar. Marido, se você estiver ouvindo essa entrevista, faz de conta que você não tá vendo nada. Eu vou contar o segredo agora. E aí ela falava assim, eu falei, mas eu vou ficar obedecendo? Como é que pode isso? Eu vou ficar baixando a cabeça pra homem. Não vou. Vai. Sabe por quê? Não tô dizendo que você tem que dizer amém pra tudo que ele disser. Não é isso. Mas você vai fazer de um jeito, de uma forma, que no final ele tá fazendo da forma que você quer. E achando que é ele que tá mandando. Não ouça não, viu, marido? Achando que é ele que tá direcionando, né? Mas muitos falam assim, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Quem direciona a cabeça? Então, ter essa sabedoria, né, no casamento, eu acho bem interessante. Recuar no momento necessário, né? E ser o guerreado da vida, né? Se você ler a Arte da Guerra, fala nisso, né? De Sun Tzu. Fala exatamente isso. Você só guerreia, você só entra numa guerra se você tiver certeza que você vai ganhar. Né? Se você não tiver certeza, não precisa, nem vá. Não adianta. Você não vai gastar homem, perder vidas, etc. à toa. Né? Então, é isso aí. Você recuar, às vezes, é importante. Né? E reconhecer os erros, porque ninguém é perfeito, como a gente falou. E é isso. Faço terapia. Tô com uma terapeuta agora que é bem interessante, porque ela traz Nara Bastos, né? Beijo, Nara. Love you. Ela traz várias técnicas para que a gente consiga lidar com essas questões, né? Com a ansiedade e tudo mais. Porque há mais ou menos uns 2 anos atrás eu tive uma crise de ansiedade. Eu tava num triz para uma depressão. E fui pra uma... Justamente por não estar sabendo adequar esse tempo, de gerenciar esse tempo entre as meninas e a adega. A adega tava num boom na época. E aí eu tava, poxa, eu tô crescendo, eu vou lá. E aí, sem perceber, né, depois a gente olha pra trás e repensa, né, é como se as meninas tivessem no subconsciente ali, elas estão me atrapalhando. Mas elas são a realização de um sonho meu. O meu maior sonho de vida sempre foi ser mãe. A maternidade se eu não fosse mãe, eu não seria ninguém hoje em dia. Que era o meu maior sonho. Ave Maria, se eu não fosse mãe, eu não seria nada nessa vida. Então, eu tava num conflito muito grande. Quando eu fui pra acupuntura, falei, vou fazer uma coisa pra ver se me acalma. Não tinha noção de onde eu tava, como é que eu tava. E aí conversei com a acupunturista, chorei, etc. E ela disse, você já tá com acompanhamento com psiquiatra? Eu falei, como assim? Eu não tô entendendo. Ela disse, você tá faltando uma besteira pra deprimir. Eu falei, ai, Jesus Cristo. Aí consegui um psiquiatra pra fazer, comecei. E aí, como é que bebe tomar medicação bebendo vinho?
doutora, eu não posso deixar de beber, eu trabalho com bebida alcoólica. Não, tem essa medicação aqui, que tá tudo bem, etc, etc. Comecei a usar medicação, mas 6 meses depois eu comecei a ficar muito mole, eu sou elétrica, né? E eu falei, gente, essa não sou eu. Não vou mais tomar esse negócio. Gente, não façam isso em casa, viu? Tomei uma bronca do médico. Aí fui para outro médico integralista, 1 mês depois que eu já tinha parado de tomar a medicação, tomei uma bronca. Ele disse, você é maluca, não pode tomar, você tem que fazer o desmame da medicação. Você não sentiu nada? Não senti nada, não vou sentir mais nada, doutor. Eu vou fazer atividade física e eu vou ficar boa, eu vou ficar bem, eu vou fazer terapia, eu vou ficar bem. Não vou mais tomar isso não. E aí, a partir do momento também que eu comecei a cuidar do meu intestino, fazer uso das vitaminas, que tava vitamina tudo desregulada, hormônios, né, desregulados também, não estava na menopausa, mas assim, já tinha diminuição um pouco de testosterona, por exemplo, e tal. Então já comecei a me reorganizar internamente e já virei outra pessoa. A gente tem que cuidar de si, né? É. A gente tem que cuidar de si, saber conciliar isso. Você estava numa posição extremamente difícil. Conseguir conciliar os 2 sonhos ao mesmo tempo. É complicado. Inclusive, eu queria, se for possível, que você deixasse uma dica ou uma mensagem, enfim, para muitas outras mães também, que têm seus sonhos, tanto quanto maternidade, mas têm seus sonhos também, e que você sabe como não foi fácil. Querem também ou desenvolver o próprio negócio, ou seguir em alguma outra, ou de outra forma, algum outro tipo de sonho, mas tem que conciliar isso. Qual mensagem você poderia hoje deixar para essa pessoa? Que conselho você daria? Eu acho que é importante, e é um aprendizado que eu tô tendo no dia a dia, né? Respeitar o nosso tempo, né? Entender que a gente tem o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de estar com o nosso negócio, o tempo de estar com os nossos filhos, né? Porque é um tempo que não volta. Às vezes você consegue, no próprio negócio, você até consegue voltar e fazer novamente de uma forma diferente. Mas com os filhos, não. Então, assim, é importante a gente ter a maternidade. Eu acho que a maternidade, para quem é mãe, de verdade, né? Que tem mães que não estão muito... Fazem questão dos filhos... Não estou julgando as mães que deixam seus filhos na escola o dia todo porque precisam estar, né? Mas tem mães que a gente tem conhecimento que nem final de semana tem um filho só às vezes e é com a babá o tempo inteiro porque ela não tem a mínima paciência de estar com os filhos, né? Então assim, a maternidade é uma dádiva, né? Desde a concepção, você sentir, perceber o seu bebê mexendo na sua barriga, é uma coisa... É a presença de Deus ali naquele momento, sabe? Você poder gerar uma vida é a coisa mais mágica que existe. Você ter um bebê na sua mão e ver, nossa, essa orelha é minha, essa unha é do vovô, esse olhinho é de não sei quem, entendeu? Ave Maria, puxou a agonia do pai. E aí a gente percebe, né, tudo isso. Mas, assim, ao mesmo tempo a gente quer produzir, né? Então, assim, muitas vezes a culpa nos corrói, né? Mas é importante a gente ter o tempo pra gente. Ter um tempo... Lá em casa, eu consegui conciliar da seguinte forma. Eu acordo 5h30 da manhã, 5h40 da manhã, para ir fazer atividade física, porque já é, tipo assim, eu já fico livre, né? Nem sempre... Você não acorda 5 horas da manhã... Oh, que legal, que lindo, eu vou fazer atividade física. Você acorda, nossa, por que eu inventei isso? Mas o benefício que te traz depois é muito, muito maior, né? Então, aí eu levo as meninas, eu tenho toda uma rede de apoio hoje em dia, né? Eu tenho uma funcionária, tenho meu marido, então, assim, muitas pessoas podem falar, mas ter rede de apoio é muito melhor, né? Mas, assim, busque. Às vezes você tem uma vizinha que possa te ajudar com isso, né? Então, ter um momento, assim, 20 minutos depois do almoço, dormir um pouquinho, tentar conciliar isso,
né? Dormir, tempo de qualidade, de sono, né? Muitas vezes eu sigo uma pessoa que ela fala assim, gente, mas mãe não dorme. Desde que eu sou mãe eu não durmo, etc. Mas assim, se permita dormir. Dormir de verdade, né? Seu bebê tá ali dormindo, se tiver alguma necessidade ele vai chorar, mas tente dormir, né? Depois que crescem, mesmo as minhas estão com 5 e 8, né? Hoje eu já consigo dormir, né? Quando é bebezinho é mais difícil, a gente sabe. Mas assim, ter qualidade de sono, fazer uma atividade física, se alimentar adequadamente, né? Eu acho que isso tudo traz uma benesse tão grande para você, para o seu corpo, né? Que você consegue fluir nas outras coisas, né? Cuidar de si, se tiver a oportunidade de fazer uma terapia, é bacana também, né? É muito importante, né? Mas assim, e se apoiar, né? Procurar, por exemplo, um clube de network, como eu busquei a Teca, né? Porque muitas vezes a gente fica ali na bolha, né? Fechadinho ali, sozinho, né? O empreendedorismo, né? Principalmente o digital, é muito solitário, né? A gente fica ali, a gente tem nossas ideias. No máximo você conversa com o chat GPT, né? Hoje eu tenho um chat, eu tenho o Clube Teca, eu tenho mentoria com a Nay Moraes, vai vir de tarde, né? Nay Moraes, maravilhosa. Então, abuso Nay Moraes. Nay, minha filha, ó, eu tô pensando nisso aqui, tal. Ó, às vezes eu tô com a ideia e surge uma ideia lá de noitão. Eu falei, meu Deus, eu sei que ela tá no silencioso, vou deixar aqui pra eu não perder a ideia. Amanhã ela me responde. Aí no outro dia ela vai, me responde e me dá um super apoio, assim. Eu acho que essas mentorias também são muito bacanas, que nos norteiam, né? Do final do ano pra cá, aproximadamente dezembro, eu meio que dei um tempo da adega de postar, de ficar postando, etc. Porque a gente tava reformando apartamento, as meninas de férias. Aí eu pude me dar esse luxo, né? É um luxo você poder dar esse tempo, né? E era um tempo também de boom da adega, porque dezembro, né? É o tempo que a gente mais vende. E eu vendi ali para os clientes que já estavam na carta, né? De clientes, não fiz muitas postagens, etc. E aí quando foi no final de junho, antes de junho, abril mais ou menos, março, abril, junho mais ou menos, eu voltei com a adega, né? Eu voltei a postar e tal. Mas antes disso, eu precisei do apoio de Nay. Eu falei, Nay, eu não tô sabendo onde eu ponho a mão. Como é que eu vou? Como é que eu faço? Então a gente começou, foi aquela questão de voltar, né? Que no negócio a gente consegue fazer isso, né? Então a gente foi desde propósito, missão, valores, etc. Até os POPs, né? Os procedimentos. E até entender para poder chegar onde a gente está novamente com a adega. Então é sempre um recomeço, né? E não desistir nunca, porque é luta. Minha amiga, que história aí, meu velho. Cada pessoa que passa aqui, você vê, né? É uma história diferente, né? Mais uma vez aí a gente agradece, né, pela sua disponibilidade. Sabe que o tempo, principalmente você, mãe, empresária, mulher e outras coisas que tem que cuidar, né? Da gente mesmo, conforme você falou. E cada história a gente aprende, né? A gente passa aprendizado e aprende. Como você falou, às vezes tem muita gente. Você falou uma coisa aí, legal, né? A vontade de ser mãe, né? Agora eu costumo dizer isso, tá? Não sei se eu estou errado, mas eu acredito que nem todo mundo nasceu para ser mãe, nem todo mundo nasceu para ser pai. É verdade, eu tenho amigas que elas não, assim, não quiseram ser mães, mas eu conheço pessoas que se arrependeram. O tempo passou, conheci uma senhora que ela morava próximo a mim, no prédio que eu morava antes. Todas as vezes que eu passava, eu andava muito com as meninas, eu morava lá no Júlio César, e ali como tudo é pertinho, a gente faz tudo andando, parece um interiorzinho, né? E todo mundo conhecia as meninas, todo mundo se conhece. E todas as vezes que ela passava, ela mexia com as meninas, não, mas elas são lindas, e parava, às vezes Liz olhava pra cara dela assim. É Liz também? Liz, Liz com S, da Flor. A minha também, Maria Liz. E aí, você sabe o que quer dizer Liz?
Rapaz, eu pesquisei, Liz, rapaz, me passei a hora. Liz quer dizer Deus em abundância. Deus, é isso mesmo, é isso mesmo. É um nome bem forte. É que dos meninos, eu tenho meninos, os filhos, né? É Deus a Vitória. Ah, legal. E aí, ela passava todos os dias, eu falei, tem que falar com o seu filho para fazer o seu filho ou sua filha para fazer um netinho, pra senhora curtir e tal, que a senhora, tô vendo que a senhora tá aí doida por uns netinhos, tá? Eu disse, minha filha, eu protelei tanto a maternidade, né? Nunca estava pronta, nunca era a casa ideal, nunca era o local ideal, o emprego ideal, nunca estava ganhando o suficiente. E aí o tempo foi passando e o tempo passou e eu não tive mais condições de ter filhos. Eu falei, por que não adotou? Ela disse, passou o tempo. E hoje eu sou só. Ela vive por ali caminhando e tal, mas assim, o vazio, né, que tá, lógico que tem pessoas que não têm e estão muito bem resolvidas com relação a isso. Mas, assim, pra mim é uma coisa muito importante a maternidade, assim. Não só por... essa coisa mesmo de ser mãe, né? Outro dia até minha filha mais ele falou assim, mamãe, acho que eu não vou ser mãe, não. Eu falei, como assim? Eu não vou ter neto. Que é o que eu peço a Deus todos os dias. Eu falo assim, eu vou ser vó, eu vou alcançar, porque eu já fui mãe véia, né? Com 36 anos a minha primeira nasceu. A segunda eu já tinha 40, né? Então a gente fica assim, meu Deus, tomara que eu alcance meus netos, né? E viva com qualidade para isso. Se Deus quiser. Duas meninas uma pode dizer que não, mas a outra, né, sempre é impossível, quase impossível, difícil. Nem que eu bote um pra adotar, adote aí, que eu vou ser vó. Ela tem uma boa mãe, uns bons pais, então eu acredito que ela vai querer ser filha. Minha amiga, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada a vocês. Se você quiser, pode deixar o arroba aí da sua adega, tá? A gente vai deixar de qualquer forma, vai marcar, certo? Mas pode fazer sua propaganda, fique à vontade aí. O nosso arroba é adega.79. Acessem, nós vamos ter Black Friday, vai começar dia 17. Olha. Nós estamos com kits incríveis, ofertas maravilhosas para vocês garantirem já os presentes do final do ano, os vinhos, os espumantes. Vai ter muita coisa bacana. E vai ser um story shop. Então, a cada dia, a partir do dia 17 até o dia 24, nós estaremos postando 3 ofertas diferentes, né? E válidas apenas enquanto durar o story. Show de né? bola. Então, corre, marca as notificações aí, ativa as notificações. Teremos frete grátis para Pituba, Alto do Itaigara e Alto do Parque, e o Itaigara, propriamente dito, né? Alto do Parque e Itaigara. E parcelamos nas compras acima de R$300. O frete grátis nas compras acima de R$100. Corre, vem pra Adega.79, gente, que o negócio tá borbulhando. Show de Quem bola. quiser fazer também suas confrarias, suas confraternizações de final de ano de uma forma diferenciada, entre em contato com a gente para que a gente possa trazer também o mundo dos vinhos para suas confraternizações, né? E fiquem à vontade, entrem no direct, nosso WhatsApp tá à disposição também lá no link da bio, para a qualquer momento que vocês queiram e tiverem dúvidas a respeito do mundo dos vinhos, essa assessoria é um presente para vocês, porque foi uma dor que eu passei, né? E não queremos mais ninguém sofrendo por isso. É isso aí. Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho, até para passar pro pessoal. Eu tô em minha casa hoje, eu quero tomar um vinho. Eu posso clicar lá, vocês entregam, tá no iFood ou tem entrega própria? Como é que funciona isso? Tem a entrega própria. Nós Certo. entregamos através do Uber. Certo. Certo? Você pode me ligar e eu mando pra sua casa, tranquilamente. Aí no Pronto. caso da pessoa querer fazer uma combinação específica, algo assim, ela já manda mensagem direta pra você, né? Isso, me liga ou me manda uma mensagem. Fala, Ludmila, eu vou receber umas pessoas aqui na minha casa. O ideal é que seja uma entrega programada, Sim, né? sim. Porque, infelizmente, a gente sabe que o serviço do Uber, a gente, às vezes, fica meio a desejar.
né? Eu tive uma cliente esses dias que quase desistiu porque eu não estava conseguindo Uber Flash. Não conseguia de jeito nenhum, não conseguia. Imagina. E aí eu tava quase pegando o carro e levando lá. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Sem o vinho dela, ela não ia ficar. Não ia ficar. E rapidinho, que eu ia perguntar antes, mas não deu tempo. Quero escolher um vinho, digamos assim, né? Vou falar como leigo. Um vinho tinto, um seco, um de cada. Qual é a recomendação que você daria? Para quem está iniciando no mundo dos vinhos, olha, nós temos uvas. Para quem, por exemplo, quem é cervejeiro, né? Essa é a pergunta de cervejeiro. Para quem é cervejeiro e que quer entrar no mundo dos vinhos, o ideal é que você entre com vinhos meio secos, né? Que não tem muito tanino. Ou até uvas mais leves, como a Pinot Noir, a Garnacha, a Sangiovese também. São uvas bem leves, com bem pouquinho tanino. E aí dá pra você, não tem muito aquele travado da língua, né? Então dá pra você começar e aí aos poucos você vai evoluindo o paladar. No nosso Instagram tem uma escala de taninos, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem esse vinho é muito seco ou suave, né? Suave, mas elas falam isso muitas vezes com relação ao tanino, né? Não é isso? Isso. Não é com relação ao vinho, ao dulçor, isso, não é isso? Verdade. Então, assim, vinho seco ou suave é com relação ao dulçor, né? A quantidade de açúcar que tem naquele vinho, né? Se é um vinho mais doce ou um vinho menos doce, com açúcar residual das frutas, né? Tem um dulçor. Depois que você... É igual café. Eu ainda não aprendi a tomar café sem açúcar, né? Ainda não... Eu aprendi. Você aprendeu aí, ó, tá vendo? Você já tá... E eu nem tomava café. Pois é. Então, assim, no final você consegue perceber o dulçor. Sim, Né? sim. Quem tá no começo, você só sente aquele amargo. Como é que tem alguém que consegue beber isso e tal? No final, quando você vai evoluindo o paladar no mundo dos vinhos também, você consegue perceber o dulçor residual da fruta. Então, às vezes é um vinho seco, você fala assim, nossa, esse vinho tem um docinho no final, né? Então, assim, a suavidade, o vinho seco ou suave é em relação ao açúcar. E com relação ao tanino, né, o vinho mais tânico e o vinho menos tânico. O vinho mais tânico é a uva taná, né, até pelo próprio nome ela diz. E o vinho com menos tanino seria a Pinot Noir, né, a uva Pinot Noir. Então, aí ali perto da Pinot Noir, então você pode ir na escala de vinhos, você pode ir subindo. Vai uma Pinot Noir, Garnacha, um Sangiovese, aí você vai evoluindo para um primitivo. No meio do caminho ali um Tempranillo, vai subindo até chegar na Taná. E todo o vinho tem o seu momento ideal, e descobrir o paladar, né? Eu acho que é importante você se colocar à disposição do mundo dos vinhos, né? Não fechar que assim, eu só experimentei esse vinho, eu só gosto dessa uva, dessa origem, dessa marca. Gente, são mais de 6.000 rótulos no mundo inteiro, né? A gente tá para conseguir agora uns vinhos da África do Sul. Você sabia que a África do Sul produz vinho? Não. Você imaginava isso na sua vida? São vinhos deliciosos, né? A gente vai trazer também vinho laranja. Eu estou em busca de vinho laranja também para trazer para a adega. Então a gente gosta da novidade. Show de bola. E se você quiser saber mais, segue lá, Adega Posto ou Porto 79. Ai, gente, é tanta arroba aqui, a cabeça tá ficando doida, minha amiga. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer sua presença, quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer nossos apoiadores. Não sei se vocês sabem, mas a gente, graças a Deus, tem alguns apoiadores. Nosso projeto está começando, mas tem algumas pessoas que estão com a gente, dando esse apoio. Ajudando a fazer isso aqui acontecer. Justamente, HS Acessórios, quer consertar seu celular, é de nossa confiança, certo? Precisando de trocar óculos, com preço bom e qualidade. Depois, se você quiser, segue lá, Óticas IL3, certo? Quer fazer procedimento estético? A gente tem também a parceira Fisiovita, né? Malu, um abraço aí, Malu. Hoje a gente tem a AL também Alimentos, para quem quer tanto uma comida mais sofisticada, por incrível que pareça, o homem vai, né, Alan? O homem vai dar comida pesada regional, né? Aquela feijoada, dobradinha.
até uma paella, uma Mas coisa feito mais... da melhor forma possível. Mas O cara é comida, tradicional. Delivery ou Ele faz delivery, restaurante? só delivery. É só delivery, bacana. é muito boa. Podemos fazer uma parceria aí, a Entendeu? L Alimentos. Aí, ó, pronto. Aí é uma pessoa que tem experiência internacional também, de cozinha, um chefe de Sim, cozinha. conhece de vinho, pronto. É, Eu trabalha com comecei, vinhos eu também. comecei também a tomar alguns vinhos diferentes por causa dele também. Então, já eu vou fazer por essa ponte aí, né? Ah, excelente. Como ele não tá, hoje ele não é o foco dele, então, e ele tem cliente, então já é uma parceria aí, tá? Exato. E pra você aí que tá querendo dar o grau na aparência, como eu não fazia há 5 meses. É mesmo, tava precisando. Quem tá querendo aparecer bonito nas câmeras assim, é só chegar lá com o Rangel Barber. E quando chegar lá, pode ir com o Rangel e pode ir também com o Mestre Cleiton, aquele cara, ó, 12 minutinhos eu já saí de lá renovado, o que 5 meses não fizeram, 12 minutos foram suficientes. Pois é. E pra quem quer aquele empréstimo? E aí, ó, empresta Salvador da melhor forma. Entendeu? Desse jeito você vai conseguir aquele empréstimo consignado que você tava procurando. Só chegar na Empresta Salvador que eles te ajudam. Um abraço aí pra Camila. E Rafael. para Rafael aí, que é nossos parceiros também, tá? Na verdade, praticamente todo mundo que vem aqui, a gente se torna nosso parceiro, Sim. né? De uma forma ou de outra. A gente tá aqui pra gente... Porque o povo pensa que tudo, às vezes, é questão financeira, né? Mas é um conjunto, né? A gente ajuda no que a gente pode. A parceria né? é isso, né? Um lado e o outro para que os dois possam fazer acontecer. Exatamente. Justamente. Se hoje a gente tá aqui para conseguir trazer histórias como a sua, trazer histórias como a desse pessoal que também veio aqui para incentivar outras pessoas, hoje você tá aí para incentivar outras pessoas também e trazer experiências diferentes que elas não podem ter, que elas podem ter na verdade em quase que qualquer lugar, né? Mas assim, depois que aprende, então a ideia da gente é essa, é ajudar, é inspirar, e essas pessoas estão somando com isso, você tá somando com isso vindo aqui. E a gente também traz, a Adega Porto 79 também traz esse auxílio com o vínculo, né, através dos brindes corporativos. A gente tem rótulos personalizados, até também para você presentear alguém num dia de aniversário, etc. Você quer fazer um rótulo personalizado, na Adega Porto 79 tem. Quem sabe a gente não vê uma coisinha aí pro Natal, pra quem tá vendo a gente. Pois é. Obrigado e até Obrigada a próxima, vocês. viu, pessoal? Até.